Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Torá, né? Estamos estudando o livro de Gênesis. Agora já vamos passar para o capítulo 2 e depois dar sequência, né, aos demais capítulos. Nós vimos na lição anterior que a criação de Deus ela foi feita de tal forma que não precisava ser constantemente recriada ou modificada. Ele criou algo que poderia produzir e reproduzir novamente sem mais nenhuma intervenção criativa direta. Nós vamos nos prender um pouco, né, um pouco mais aos primeiros capítulos do Gênesis, para que tenhamos uma boa base no nosso estudo. Iniciando a leitura do capítulo 2, assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. No capítulo 1, nós vimos que Deus já havia completado o conteúdo da criação no céu e na terra em 6 dias, né? Mas aí somos informados que Deus criou mais um dia, o sétimo dia. Então, na verdade, Deus só terminou a criação no sétimo dia. E ainda, ele pegou esse dia, o abençoou e o santificou. Para que serviria mais um dia? Para descansar? Mas Deus não se cansa. E por que, a nossa cabeça racional e lógica, por que ele abençoou e santificou somente esse dia? O relato, diz que Deus descansou do trabalho que havia realizado. Veremos na Bíblia, expressões tipo Deus se arrependeu, Deus se irou, Deus sentiu ciúmes, o braço forte de Deus, Deus descansou. E atribuir sentimentos e atitudes humanas a Deus é uma forma de facilitar o nosso relacionamento e o entendimento com o exemplo dele. E o que significa abençoar? Significa bendizer. O sentido básico disso é de uma autorização para prosperar, receber favores e benfeitorias de Deus, claro. Só Deus abençoa. Repito, só Deus abençoa. O significado de santo e santificar, ele ficou perdido e banalizado para nós, que vivemos aqui no Brasil. É um país cristão e repleto de santos, O verdadeiro significado de santo é separado para Deus, com um agravante. Só Deus pode santificar. Só Ele pode santificar algo ou alguém. É isso mesmo. Só Deus pode santificar, separar algo ou alguém para Ele mesmo. A Bíblia nos diz que todas as pessoas que reconhecem Yeshua, Jesus, como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por nós e ressuscitou, é considerada santa, ou seja, separada para Deus. Bem diferente do pensamento comum, onde santo é um título dado por líderes religiosos às pessoas eleitas por eles próprios. E alguém já parou para pensar ou pesquisar por que a semana tem 7 dias? E isso sempre foi um consenso mundial, mesmo entre povos que não tinham comunicação entre si? Uma grande sacada, é um padrão de Deus. Ele divide, elege e separa. Ele dividiu os dias da criação em 7 dias, ele elegeu e abençoou o sétimo dia e o separou para ele santificou o sétimo dia. Gravem bem esse padrão de Deus, que ele será muito visto daqui para frente. Divide, elege e separa. Notem que o sábado ele foi criado para a humanidade antes da existência do povo de Israel. Ou seja, vou repetir, tudo que é importante eu vou repetir, tá, gente? Para ficar bem firme na mente de vocês.
O sábado foi criado para a humanidade, antes da existência do povo de Israel. Eu digo isso porque existe um papo que circula aí nos meios religiosos que insistem, né, em desobedecer essa orientação de Deus e ainda ousam modificar a sua lei, dizendo que o dia do descanso agora é no domingo, né, com o falso argumento que foi o dia em que Jesus ressuscitou e que o sábado é coisa de judeu ou de adventista do sétimo dia. Bom, descobriremos ainda que o sétimo dia será chamado de Shabat, sábado, né? E que Deus não precisa dele, mas nós sim precisamos. É um presente de Deus para a humanidade. Um dia de comunhão com o Criador, que deve ser comemorado com alegria, né? De forma especial, com a família. A gente lê ali em Marcos 2, versículo 27. Então concluiu Jesus: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Vou dar uma ilustração para vocês. Imagina que Deus, ou alguém coloque diante de você, né, 7 caldeirões iguais. Né? Ele numera esses caldeirões de 1 a 7. Ele separa o sétimo e abençoa ele, enche de moeda de ouro. E aí, ele pede para você e fala assim, escolhe um. Né? Pode escolher qualquer um, fica à vontade. E é assim que Deus faz. Né? Ele o fez, né? Ele criou os 7 dias e abençoou o sétimo. Então, gente, não preciso falar nada. Né? O tanto que o Shabat é especial para nós e para o Criador. Bom, agora que você está apto, depois dessa explicação, para entender o quarto mandamento, né? Ou a quarta palavra de Deus, que está no capítulo 20 do livro de Êxodo. Deus disse, lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizará todo o seu serviço. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro, nem os estrangeiros que estiverem morando em tua cidade. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por este motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Olha só, lembra-te, você está na segunda pessoa do singular, Deus está falando com você. Lembra-te do sábado para santificá-lo, ou seja, separá-lo para Deus. Quando você obedece, né, você está declarando ao mundo que você crê no Deus único e criador de todas as coisas, inclusive do ser humano. É uma declaração em alta voz, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e não do macaco. E eu digo em alta voz porque o seu comportamento vai chamar a atenção das pessoas, tá? E a partir desse momento, você se tornará alvo de comentários. Aqueles que enxergam o caráter de Deus em você vão procurar saber o que é isso que você faz, né? E vão querer o que você tem. Uma ótima oportunidade, né, para aproximar essas pessoas de Deus e ampliar o reino dele. E aqueles que não são de Deus vão te caçoar e até te chamar de judeu, né, numa forma pejorativa, claro. O que também pode ser uma oportunidade de apresentar o Deus Criador para elas. E você já pensou para que servem as leis de Deus e as leis dos homens? Servem para preservar a vida. As leis e instruções de Deus, elas não mudam, mas temos que guardá-las, né, obedecê-las e aplicá-las de forma correta para o nosso tempo. Sempre com base nesse princípio fundamental de preservação da vida. Vou dar um exemplo, né, ou alguns. A lei de Deus diz, não matarás, todo mundo sabe disso. A tradução correta, na verdade, é não assassinarás. Mas se você matar alguém em legítima defesa, você não errou.
né? Outro, né? Um hospital, ele não pode fechar no sábado. Nem os policiais, nem os bombeiros podem parar de trabalhar no sábado. Ou seja, nenhuma lei está acima da preservação da vida. Guardou isso? Nenhuma lei está acima da preservação da vida. Esse princípio, ele é mostrado por Jesus em Marcos, no capítulo 2, nos versos 23 a 28. Anote aí, depois vocês leiam, tá? O contexto foi que as pessoas estavam com fome, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, por isso eles colhiam espigas num dia de sábado e foram acusadas de desobediência às instruções de Deus. Se você entendeu o recado, né, e gostaria de festejar o Shabat, eu vou finalizar com o seguinte. Primeiro, conversa com Deus, né, declara que você entendeu a importância do Shabat em sua vida e peça para Ele, para que Ele te ajude a honrá-lo com o sábado. Ele vai te ajudar. Shabat não tem nada a ver com uma obrigação de ir à missa ou ao culto. Tá? Para isso, você pode escolher qualquer dia da semana. Lembro a vocês que o Shabat começa no pôr do sol, né, da sexta-feira, na nossa sexta-feira. Então, já planeja aí um dia alegre, especial com a sua família, a partir desse pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Bom, quero deixar claro também que a obediência às leis de Deus não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus, sem nenhum pagamento, quando escolhemos aceitar o sacrifício de Jesus que morreu em nosso lugar, ressuscitou e está vivo. Ao tomarmos essa decisão, recebemos em nossos corpos o Espírito de Deus, que nos ajuda a obedecer a essas suas instruções, e nos ajuda a não desviar do caminho correto. Durante anos, os mestres da lei, alguns até hipócritas, foram inventando e acumulando formas de se guardar o sábado, mas erroneamente baseados naquilo que definiam como trabalho, e não no amor de Deus, que é o real significado do Shabat. Eles estavam sempre prontos para acusar aqueles que descumpriam suas leis, Coisas absurdas, chegando ao ponto de que cuspir no chão já seria uma forma de produzir barro que poderia ser usado pelo oleiro, aquele fabricante de vasos de barro. E isso significaria trabalho. Então, você não podia nem cuspir no chão. Vocês devem conhecer a história em que Jesus curou um cego, num sábado, cuspindo no chão, fazendo barro e passando isso nos olhos dele. Jesus, ele não precisava dessa laminha, como fez ele fez, na verdade, isso para nos dar o exemplo, mostrando que o sábado é o dia para você amar o próximo. A gente pode ver isso em João, no livro de João, capítulo 9, versículo 14. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro, cuspindo no chão, e abriu os olhos do homem cego. Bom, podíamos ficar horas aqui só no assunto do Shabat. Tamanha é a sua importância para nós, para o mundo espiritual e para Deus, claro. Nós teremos muitas outras oportunidades de abordar esse assunto, porque a Bíblia está repleta de advertências sobre a importância da santificação do Shabat. Deus já sabia, e nos adverte com a sua palavra, que os homens que eram contra e são contra ele, fariam de tudo para menosprezar ou até mesmo mudar o dia do descanso, comprovando ao mundo que eles têm mais autoridade e poder sobre as decisões dos homens do que o próprio Criador. Essa é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Como nós falamos na lição anterior, Deus é um título e não o nome dele.
que né, na verdade o nome dele é impronunciável, né? Yud-He, Vav-He, mas nós falaremos Yahvé. Esse nome ele só será apresentado a Moisés no capítulo 6 do livro de Êxodo. Né? Mas como a Torá, que foi escrita por Moisés, é uma narrativa e não um diário, né? Moisés já havia conhecido o nome de Deus. Por isso ele aparece aqui no capítulo 2 de Gênesis. Né? Quando ele escreveu isso aqui, ele já sabia o nome de Deus. Só com informação, né? A Bíblia King James atualizada é essa que eu uso na redação desses estudos. Tá? Ela fez as traduções respeitando e mantendo o nome de Deus nos textos onde ele aparece. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Adão significa formado da terra, ou ser humano. Os animais e os seres humanos têm as mesmas características físico-biológicas. Ambos foram formados do pó da terra com água, e ambos receberam o sopro, o espírito do dom da vida. A diferença é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E abençoado com a capacidade de se relacionar com o Criador. E ainda agraciado, de poder se tornar filho de Deus, se assim escolher, claro. Ruach, em hebraico, significa sopro, vento ou espírito. Só depois que Deus soprou o seu espírito nas narinas desse boneco de argila é que ele ganhou vida, se tornou um ser vivente, uma alma vivente. A vida é de Deus. Tem uma fórmula que ilustra isso aqui, que é a fórmula do ser humano, Corpo mais espírito é igual a alma. Uma forma de você entender melhor, um pouco melhor essa história de corpo, alma, espírito, é uma ilustração que uma vez foi feita para mim e me ajudou muito. Você tem um corpo, você tem um espírito, você é uma alma vivente. Ou seja, corpo que você tem mais o espírito que você tem te torna uma alma, certo? A música ou a melodia que sai desse trompete, que é soprado, é a alma. Se você não tem o corpo, só tem o espírito, você não é alma. E a mesma coisa acontece se você não tem o espírito, só tem o corpo, você também não é alma. Deus disse que ressuscitará seus filhos como fez com Jesus, porém com um corpo glorioso e incorruptível. Ele conhece e se lembrará de cada melodia que ele mesmo compôs. Ou seja, cada alma é criada por Deus, é como se fosse uma melodia única e individual, composta por Deus. Ele te moldou de forma especial, colocou dentro de você uma fagulha divina, que mesmo que você não entenda, te impele a buscar por ele. Nós não temos a capacidade de compreender a grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, ele não é um Deus distante. Ele nos ama e cuida de cada um de nós de forma especial, ao ponto de nos permitir chamá-lo de Pai. Yeshua, Jesus, ele disse que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus permita e saiba. Mesmo no meio de bilhões de pessoas, não existe ninguém no universo igual a você. Você é único. Você é única. Ora, Yahvé havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Pulando agora para o versículo 15. Assim, Yahvé, Deus, né, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Éden significa delícia, prazer. O jardim do Éden é uma área separada, localizada dentro da terra do Éden. Deus diz a Adão que nesse fabuloso jardim que suprirá todas as necessidades de Adão, ele é livre para comer o que quiser. Provavelmente uma variedade enorme, né? Exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria a morte para ele. Como todos já conhecem essa história, né? Note que Eva ainda não existia quando essa instrução foi dada. Foi dada a Adão e ele tinha a responsabilidade de zelar e garantir que ela obedecesse também. Dentro do jardim era onde residia a árvore da vida, a vida que Deus pretendia para o homem, né? Uma vida santa, uma vida eterna. Então Deus trouxe o homem de um lugar bom, que é a terra do Éden, para um lugar melhor ainda, o jardim perfeito do Éden, para ter um relacionamento muito próximo com ele, né? Esse é um lugar sagrado. Então, declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio homem alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Não é bom que o homem viva sem a companhia de um semelhante. Como assim? Deus não cria tudo perfeito? Então, de quem o homem herdou essa necessidade de ter uma companhia? Será que foi do modelo Yeshua, Jesus? Será que Deus criou o ser humano para suprir essa necessidade de Jesus? Por isso que somos, aqueles que são os filhos de Deus, são chamados na Bíblia de noiva de Jesus? Deus promoveu um desfile, de todos os animais para que o homem desse um nome para cada um deles. Imagino que tenha sido bem divertido para ambos, como uma brincadeira entre pai e filho que se amam. No versículo 20, diz que, entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Será que Deus estava procurando uma companheira para Adão entre os animais? Eu creio que não. Eu acho que a segunda intenção desse desfile foi mostrar ao homem que ele não é um animal, e vive, que é aquele que vive conforme os seus instintos. Então, Yahvé, Deus, fez Adão cair em sono profundo, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Imagina só,
Como os olhinhos de Adão brilharam quando ele viu a mulher modelada por Deus. Esta sim, né, ele gritou. Ish, homem, e Isha, mulher ou esposa, né, são os significados dessas palavras em hebraico. Como numa cerimônia de casamento, onde o pai conduz a filha para o noivo, Deus a conduziu até ele. Ao contrair um matrimônio, né, casar, a esposa se torna mais importante para o homem do que os seus pais. É introduzido aqui um conceito do casamento entre homem e mulher, heterossexual, né, e uma só carne, que quer dizer monogâmico. Aos olhos de Deus, eles estão orgânica e espiritualmente conectados. Esse é o plano de Deus. Ela é osso dos ossos dele, né? Carne do corpo dele, carne tirada do homem. Os seres humanos, masculinos e femininos, começaram a vida na Terra como uma espécie, literalmente, de uma só carne, né? E o ato do casamento os reúne e essencialmente representa esse princípio divino. Para entender melhor a expressão uma só carne, né, a sua mão faz parte do seu corpo. Ela é uma só carne com o seu corpo. O que Deus uniu não separe o homem, disse Jesus. Eu ouvi um exemplo rabínico que é o seguinte: olha aí para sua mão. Olha mesmo, olha agora para sua mão. Ela faz parte de você? Sim. Né? Você é uma só carne com ela? Sim. Você abriria a mão dela porque ela está feia? Ou você abriria a mão dela porque ela está um pouquinho enrugada? Ou porque não gosta mais dela? Cansou de ver sempre a mesma mão? Claro que não, né? Você é a sua mão e a sua mão é você. E é assim que você deve pensar, né, de sua esposa ou do seu marido. É claro, né, gente, que se ela estiver com gangrena a ponto de te matar, aí não tem jeito, né? Isso quer dizer que ela já estaria morta, seria cortada de você e não seria mais sua carne. Entrando no capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para ela, né, de se obter a sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. O homem, né, o ser humano, foi o único ser vivente criado por Deus com o livre-arbítrio. E você sabe o que é livre-arbítrio? Não é a pessoa fazer o que quer, mas é o poder de escolher desobedecer a Deus. Deus não deu esse poder a nenhum outro ser criado por ele, nem animal ou anjo. Ambos são programados. É a prova de amor de Deus aos seres humanos e vice-versa. Uma vez, né, eu ouvi uma história interessante para ilustrar isso aqui. Né? Dois reis decidiram unir os dois reinos através do casamento dos seus filhos. Os noivos, eles foram apresentados e surgiu imediatamente uma empatia entre eles, que passaram a se corresponder por carta. Próximo à data do casamento, a princesa viaja para o reino do noivo para cuidar dos preparativos.
Mas aí uma violenta tempestade, ela afasta a embarcação da rota e o barco afunda. Somente 2 pessoas sobreviveram ao desastre e são lançadas numa ilha deserta. A princesa e um marinheiro. Esse marinheiro, um moço de bom caráter, respeitador e com a larga experiência, né, para sobreviverem na ilha. Os 2 passaram os dias na esperança dos familiares enviarem um resgate. Passam dias, passam meses, 1 ano e nada. 2 anos e nada. Um dia, o marinheiro fica doente, né, com febre, e a princesa tem que cuidar dele. Foram 2 anos de convivência, né, um cuidando do outro. E agora, né, já sem esperança de serem resgatados, eles começam a dar asas ao amor que desenvolveram e decidem se casar, né, aceitando o fato que a ilha seria o seu lar para sempre. Eis que numa linda manhã, né, o marinheiro acorda mais cedo e vê um navio no horizonte. A chance tão aguardada para saírem da ilha. Ele corre para o local que havia preparado para o pedido de socorro, né, um sinal com fumaça, e aí surge a dúvida. Se formos resgatados, ela voltará à vida dela de princesa e eu serei deixado de lado. E eu estou tão apaixonado que não suportaria isso. Se eu não fizer o sinal de fumaça, ela está dormindo, nunca vai saber, né, que nós perdemos essa chance. E a pergunta é: o que você faria no lugar dele? Bom, ele acendeu o fogo, fez o sinal de fumaça e foram resgatados. Ele entendeu que o amor dela por ele só seria verdadeiro se ela tivesse a opção de escolha. O príncipe, né, o noivo, ele estava nesse navio, porque apesar de tanto tempo, né, não havia perdido a esperança de encontrá-la viva. A princesa conta tudo para ele, né, o que aconteceu, e ele diz que entendeu, né, o que aconteceu. Não tem problema. Se ela ainda quisesse, se casaria com ele, né, com ela mesmo assim. No final da história, né, eu posso colocar qualquer final, ela escolhe continuar com o marinheiro, né, e realiza uma linda cerimônia de casamento de um amor verdadeiro. Satanás, ele estava no corpo de uma serpente. Satanás é um ser espiritual que também é uma criatura de Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden para testar o livre-arbítrio do homem, fazer prova de fidelidade. Ele também é uma criatura de Deus, inimigo do homem, e não de Deus, tá? Porque ele, diante de Deus, é menos do que uma poeirinha no universo, né, gente? Isaías 45, 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Sem a existência do mal, né, nós não teríamos o poder do livre-arbítrio. Escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Jesus, né, Filho de Deus, homem, também foi testado por Satanás e foi aprovado. E venceu. Se você tem Jesus no coração, vencerá também. A prova disso está lá em Mateus 1, né, que diz assim, eu acho que eu errei, não seria 1, não, eu vou verificar isso aí e passo para vocês. Né? Aconteceu logo depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito, né, por Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus criou o ser humano perfeito, 100% santo. Né? O potencial para fazer o mal estava fora do homem. Né? Ele era materializado no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido para o homem consumir, ou pelo menos indicado não consumir. Né? Ao ingerir o fruto, eles também interiorizaram uma inclinação para fazer o mal que não havia dentro deles. Não o mal em si,
mas uma tendência para fazer o mal, que passou a fazer parte da natureza humana e que deve ser controlada. Como bons observadores, no versículo 3, Eva acrescentou uma frasezinha aí: nele não tocareis. De onde é que ela tirou essa frase? Será que Adão fez esse acréscimo e passou para ela? Ou foi ela mesma que inventou isso? No verso 4, a serpente afirma: com toda certeza não morrereis. A tradução disso é uma frase que a gente ouve muito aí: vai, boba, vai, bobo, vai nessa, não vai acontecer nada com você, não. Essa é a tática do maligno, convencer as pessoas que Deus está errado. Deus, ele perdoa os nossos pecados quando o arrependimento é genuíno. Mas mesmo assim, nós temos que pagar pelas consequências dele. E todo pecado traz consequências. O verso 6 ele nos alerta que a tentação vem disfarçada de algo bom, bonito, atraente, gostoso. Essa é a forma como Satanás se apresenta para nos enganar. Vou contar mais uma historinha para vocês. Um rei muito bondoso e leal aos seus súditos, ele queria testar o caráter do seu filho, que seria o seu sucessor em breve. Então ele contratou a dama mais bela e pervertida do reino para tentá-lo. Ela receberia uma fortuna se conseguisse desviar o príncipe do roteiro. O rei facilitou a aproximação dela ao príncipe, de modo que eles teriam a oportunidade de conversar. E ela tentaria seduzi-lo. Ela tentou de tudo. Mas o príncipe, que já era noivo, ele se agarrou aos princípios de retidão ensinados por seu pai e recusou todos os ataques e convites sedutores da dama, mesmo sendo imensamente tentadores, ao ponto de expulsá-la da sua presença. Bom, uma vez que ele foi aprovado, foi-lhe revelado que essa dama foi contratada por seu pai para testá-lo. Bom, agora que ele já sabe disso, das intenções dessa dama sedutora, mesmo que ela esteja na presença dele, já deixou de ser uma ameaça para ele. E assim é Satanás nas nossas vidas. Agora que nós já conhecemos a sua missão de nos testar para desviarmos do caminho de Deus, ele também deixou de ser uma ameaça para nós. Não é verdade? No próximo encontro, a gente vai continuar com esse estudo e já vamos dar uma acelerada nos próximos capítulos aí de Gênesis. Esse estudo vai ser publicado no site, que está aí projetado para vocês. Se tiver dúvida ou sobre esses assuntos que a gente já tratou até hoje, escreve aí no nosso e-mail. Ok. Até a próxima, então.